Olá, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida neste momento. Seja bem-vindo e bem-vinda a este canal. Sou a irmã Paula e neste vídeo vamos aprender com mais uma mulher da Bíblia. Mas antes de iniciarmos, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem de fé e assim você estará contribuindo para que a palavra do reino alcance os necessitados. Neste vídeo vamos aprender com a mãe de Moisés, chamada Joquebede. Seu nome significa glória de Deus, ou o Senhor é glória. Embora Joquebede tenha uma das histórias mais curtas da Bíblia, sua vida tem lições verdadeiramente transformadoras, por causa de quem ela era e de sua destemível confiança no Deus Todo-Poderoso. Morando no Egito, Joquebede enfrentou tempos difíceis, pois o povo israelita estava sendo escravizado pelos egípcios naquele tempo. Mesmo assim, ela não desistiu de proteger os seus filhos. No livro de Êxodo, capítulo 2, versos 1 ao 3, nos diz assim: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. Como o povo de Israel se multiplicava sobremaneira, o faraó fez um plano para conter o crescimento do povo. Ele pediu para as principais parteiras hebreias, as quais eram Sifrá e Puá, que matassem todos os bebês meninos. Porém, as parteiras, tementes a Deus, se recusavam em fazer tal coisa. Como este plano de Faraó não funcionou, ele criou outra estratégia. Ordenou jogar os meninos hebreus e egípcios no rio. Foi nessa época que Joquebede deu à luz a Moisés. E esta foi a razão pela qual Joquebede escondeu Moisés por 3 meses, evitando que seu filho fosse morto. Quando ela não podia mais escondê-lo, ela construiu um cesto de junco, colocou Moisés dentro, levando-o assim para o rio Nilo. A irmã de Moisés, chamada Miriam, ficou por trás dos juncos, olhando para ver o que iria acontecer com seu irmãozinho. Quando, de repente, a filha do faraó desce para se banhar no rio, viu aquele cesto e teve curiosidade, querendo saber o que poderia ter ali dentro. Quando então ela se deparou com um bebê, reconhecendo logo que era um bebê hebreu. Seu coração se encheu de compaixão ao vê-lo e ela decide adotá-lo. Miriam, que estava ao longe contemplando toda aquela cena, correu logo e então perguntou se ela gostaria de ter uma ama de leite hebreia. Quando a filha do faraó concordou, Miriam foi chamar Joquebede, sua mãe. Joquebede criou então Moisés, plantando em seu coraçãozinho o amor pelo Deus de Israel. Vamos aprender algumas lições que Joquebede nos ensina. Primeira lição: Joquebede escolheu acreditar. Você já parou para imaginar a situação dessa mãe? Como esconder um bebê? Ninguém podia ouvir o choro do bebê, ninguém podia imaginar que ali havia nascido o menino. Por certo, quando ele pensava em chorar, Joquebede corria para amamentá-lo. Afinal, foram dias vivendo em total confiança e comunhão com Deus, pedindo a Ele por um escape, pois era somente Deus para intervir nessa situação. Lição 2. Nossas impossibilidades são as oportunidades de Deus. Quando Joquebede teve que esconder Moisés, tudo parecia impossível. Mas, na verdade, essas impossibilidades eram as oportunidades nas mãos de Deus. Deus transforma situações difíceis em bênçãos. Joquebede confiou que, mesmo no escuro, ele estava com ela. Isso nos mostra que não devemos perder a esperança. Quando a vida nos coloca em situações desafiadoras, é bom lembrar de Joquebede. Sua coragem e fé nos inspiram a acreditar que Deus pode agir. Muitas vezes o que parece um problema é uma chance para um milagre acontecer.
Precisamos ter fé e abrir nossos olhos para essas oportunidades. Se confiarmos em Deus, veremos Sua mão agindo ao nosso redor, mesmo em momentos de dificuldades. Lição 3. Deus tem um controle. Nós não temos o controle total sobre nossa vida. Por isso, precisamos aprender a confiar em Deus. Joquebede é um exemplo de mulher de fé. Colocou seu filho no rio, confiando que Deus cuidaria dele. Entregar o controle a Deus pode ser difícil, mas Ele continua poderoso e conduz nossa vida da melhor forma. Reflita: em quais áreas da sua vida você está tentando controlar em vez de entregar a Deus? Lição número 4. Joquebede construiu um caráter de honra em Moisés. Ela sabia que teria Moisés por pouco tempo, apenas até cerca de 3 anos de idade, mas aproveitou esse período para ensinar-lhe sobre o povo hebreu e seu propósito especial. Esses primeiros anos marcaram profundamente Moisés, fortalecendo sua identidade e patriotismo antes de ser entregue à filha do faraó e criado entre os egípcios. Os primeiros anos de vida de uma criança são de grande importância, pois é nesse período que é formado o caráter e a identidade delas. Lição 5. Ensina a criança no caminho em que deve andar. É importante ensinar as crianças desde cedo no caminho correto, como fez Joquebede com Moisés, oferecendo amor e instrução baseados em Deus. Nossos valores são transmitidos pelos exemplos e atitudes, não só por palavras, também pela participação em práticas espirituais e pelo diálogo aberto. É fundamental ter paciência no processo de educação cristã, pois as crianças aprendem gradualmente. Lição 6. Aprenda a entregar tudo nas mãos de Deus. Quando Moisés completou 3 meses, Joquebede, sem outra saída e de forma simbólica, decidiu entregá-lo a Deus, quando o colocou no cesto no rio. Quando situações fogem do nosso controle, é momento de confiar em Deus, que age de maneira perfeita, diferente de nós, seres humanos limitados. Lição 7. Faça o que estiver em suas mãos e Deus se encarrega do resto. Apesar da dor e das dificuldades, Joquebede escolheu agir e confiar em Deus. Ela fez tudo o que estava ao seu alcance, certa de que Deus cuidaria do restante. Portanto, você que assiste este vídeo e ouve essa mensagem, não fique pasmado no meio do caminho. Se você fizer a sua parte, Deus com toda certeza fará a parte dele e a vitória será garantida. Amém? Lição número 8. Sua fé em Deus é recompensada. Aos Hebreus, capítulo 11, verso 6, nos diz: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Podemos tocar o coração de Deus com a nossa fé, seguida pelas obras. Joquebede, quando colocou sua fé em ação, ela tocou o coração de Deus, e foi onde teve a resposta para seu grande dilema. O desenrolar da história revela que Deus estava no comando. A sabedoria de Miriam em propor uma ama, também a pronta aceitação da proposta e o salário pago para que a própria mãe o criasse, só podem ser obras de Deus. Deus recompensou a fé de Joquebede, não somente preservando a vida de seu pequenino filho, mas também pondo em suas mãos os recursos necessários para criá-lo. Igualmente, Deus recompensará nossa fé, se, como Joquebede, a Ele entregarmos nossas impossibilidades. Essa história é incrível, não é mesmo? Joquebede realmente deixou um grande legado para nós, mães, esposas e servas do Senhor. Não importa qual seja a dificuldade que esteja enfrentando, coloque sua fé em ação. Não fique paralisada pelo medo e nem deixe a angústia invadir seu coração. Se você fizer sua parte, Deus se encarregará de fazer a parte dele. E para as mamães,
Plante princípios celestiais na mente de seus filhos. Os princípios que estão plantados na mente de uma criança são, sem dúvida, um escudo contra o pecado, a incredulidade e os vícios que poluem o mundo no qual vivemos. Quer ser vitoriosa? Então comece a se movimentar em direção do seu milagre, com muita ousadia e fé. Que você receba essas lições em seu coração e que você seja edificada com esta mensagem. Muito obrigada por assistir até o final. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima.